Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 15, verso 11. O tema da mensagem dessa manhã é alcançando a completude em Cristo. João, capítulo 15, a partir do verso 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Em João, capítulo 16, verso 24, diz assim: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Em João, capítulo 17, verso 13, diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Conta-se a história de um velho compositor que tinha um gravíssimo problema de insônia. Quem aqui tem problema de insônia? É ruim, né, gente? Ele deitava, eu falo é ruim, mas esse é um problema que eu não passo. Deito-me e logo pego no sono. Mas é logo, logo, logo mesmo. E esse velho compositor, ele tinha um problema de insônia bastante acentuado. Ele deitava para dormir e as composições dele não saíam da cabeça. Ele ficava pensando e não conseguia dormir. E aí o filho, que era um filho que fazia faculdade, estudava até tarde, teve uma ideia brilhante para poder ajudar o pai. Ele, chegando tarde da faculdade, ele se sentava no piano do pai e começava a tocar uma escala musical. Para quem não sabe escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é uma escala musical. Só que ele começava tocando a escala bem suavemente, vagarosamente, fazendo questão que o pai, deitado na cama, tivesse condições de ouvir. Só que antes de terminar a escala, na última nota, ele parava. Levantava do piano e ia para o quarto dormir. Isso para o pai que estava deitado na cama, compositor, aquilo para ele era um tapa na cara. E aí ele esquecia de todas as composições que ele estava pensando até ali e não saía da cabeça dele a escala incompleta que o filho tinha acabado de tocar. Você sabe o que o pai fazia? Levantava da sua cama, se sentava no piano e tocava a última nota. Tendo completado a escala, ele seguia para o seu quarto, se deitava e com a sensação de completude, ele conseguia finalmente dormir. Uma escala incompleta não é algo muito bom não, né, gente? Faltando alguma coisa. Tudo que seja incompleto jamais vai conseguir ser bom o suficiente. Aquilo que está incompleto, ele está sempre faltando alguma coisa. Vai sempre faltar algo. Vai sempre ser insuficiente. No dicionário, o termo incompleto significa aquilo que falta alguma coisa. Aquilo que não está terminado, aquilo que está inacabado. Nos versículos de João que nós lemos, João 15, João 16 e João 17, Jesus usa a expressão alegria completa. O termo completo, nos 3 capítulos, ele vem da mesma raiz grega, que significa pleurô, quer dizer pleno, sem falta,
preenchido até o topo, completo. Sem que falte nada para completar a medida, preenchido até a borda. Existe cristão incompleto, existe cristão que não alcançou aquilo que Deus espera dele, o suficiente, ou não alcançou o topo, ou está inacabado, ou falta algo. Tem cristão incompleto? Existe? Vamos abrir em Atos, capítulo 19, verso 1. Esse é o nosso texto base. Atos, capítulo 19, verso 1. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, Paulo perguntou aos discípulos: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Gente, essa pergunta é importante, porque ele pergunta se eles receberam o Espírito Santo quando eles creram. Então, isso aqui nos leva à conclusão de que aqueles discípulos já haviam crido em Jesus. Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Que João que eles estão falando? No batismo de João Batista. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Olha que negócio interessante. Na viagem missionária de Paulo, ele encontra alguns discípulos que já haviam crido, que já haviam sido batizados na água, ou seja, nós estamos falando de gente crente, mas que quando Paulo vai perguntar sobre o Espírito Santo, eles respondem que nem tinham ouvido falar desse tal de Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: mas a base do seu batismo é o quê? Não, nós fomos batizados no batismo de João. E quando eles respondem isso, a resposta de Paulo, a reação de Paulo, não foi desmerecer o batismo de João. Paulo não diz: não, esse batismo não está errado. Ele não disse que o batismo estava errado. Ele disse que ele precisava ser completado. Faltava algo. O que é o incompleto? Incompleto é aquilo que... Não é que o batismo de João está errado, é que o batismo de João, ele é insuficiente. Falando isso para crente. E dentro dessa constatação de que a obra na vida daqueles homens ainda estava incompleta, Paulo dá a cada um deles a condição necessária para que fossem plenos. Sabe quando um copo não está cheio o suficiente, está ali pela metade, um copo d'água? Copo de coca, que é mais coloridinho. Está ali pela metade, se você para completar, você faz o quê? O copinho estava ali pela metade? Não, peraí, nós vamos completar. E Paulo completa a obra, até que eles pudessem ser plenos. Então aqui nós temos 3 coisas com relação a esses discípulos. Primeiro, o batismo de João, o batismo de Jesus e o batismo no Espírito Santo.
Depois dessas 3 obras, aqueles homens estavam completos. Vamos devagar? Vamos no batismo de João? Gente, o batismo de João era errado? Ele não era suficiente. Mas vamos no batismo de João? Vamos ver como é que era a pregação de João? Lucas 3:3, abram para mim. João pregando, João Batista pregando. Lucas, capítulo 3, verso 3. João Batista, se referindo a João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos serão aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia João Batista, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Eu acho, gente, o povo está chegando ali. O povo está chegando ali para ser batizado. Dizia João às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Se você chega num lugar desse, gente, para ser batizado, você faz o quê? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A pregação de João Batista trazia em si um alto peso de condenação por aquilo que o homem havia se tornado. Era uma pregação de condenação. A sua pregação tinha como base principal a condenação pelo pecado. A pregação apontava o estado pecaminoso do homem e a profunda necessidade de arrependimento. A pregação de João Batista serviu para despir o homem, para mostrar a ele aonde a humanidade, não sendo obediente à lei, não atendendo aos propósitos de Deus, aonde ela havia chegado. Nós não devemos considerar a pregação dele errada. Ela era um ato de fé e uma fase planejada por Deus para que o caminho fosse preparado para que o Messias pudesse surgir. É uma fase. Era preciso, gente, porque os homens naquela época, pensem nos fariseus e nos publicanos, os homens naquela época, eles se achavam santos o suficiente. Havia gente que era o suprassumo da santidade. Gente que questionou a Jesus como sendo o guardião do Santo dos Santos. A humanidade naquele tempo, ela carecia de ser, desculpe o termo, desmascarada. De ter alguém que viesse e dissesse assim: olha, vocês vivem na podridão e carecem de um Salvador. Vocês não são bons o suficiente. Mateus 3,3, está na tela, não precisam abrir, diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, falando de João Batista. Fazei o quê? Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. A pregação de João traria a revelação de depravação dos homens, levantando a necessidade de um Salvador, um Redentor. Vejam que ela carece de algo, ou seja, a pregação de João, sozinha, sem a manifestação de Jesus, ela está incompleta. Vocês concordam comigo, gente?
pensem sem Jesus. Jesus não veio após João. A pregação dele sozinha, ela não é suficiente. Ela traz condenação. Esta é uma fase muito necessária dentro da nossa caminhada cristã. Afinal, se você considerar que não está no caminho errado, como você vai reconhecer o caminho certo? Uma fase do cuidado de Deus na sua vida é te mostrar que o caminho que você está tomando não é certo. Então, a fase inicial da mudança que Deus quer promover envolve a revelação de que o seu caminho é errado. Irmão, a primeira fase nesse ser completo em Cristo é mostrar que nós precisamos dele, porque se a gente não precisar, ele não tem valor. O que João Batista fez, preparando o caminho, foi pegar aquela raça de víboras, desculpem a expressão, gente que se achava santo o suficiente, gente que se achava que não estava fazendo nada de errado, e falar para eles: vocês estão errados sim, e carecem da misericórdia de Deus. Isso é uma fase. E na nossa realidade, meus irmãos, o que tem de movimento para dizer que nós estamos certos, para dizer que o nosso caminho é bom, para dizer que nós podemos fazer o que nós quisermos, para dizer que nós temos liberdade, liberalidade, para dizer que você pode fazer o que você bem entender. Gente, o que tem de movimento para ti, se João Batista despia, o que tem de movimento hoje para ti, me ajuda a achar o termo certo aí. Cobrir, esse é o termo que eu estou procurando. Porque hoje o termo pecado, andar no caminho errado, é um termo relativo, depende da denominação que você está e da corrente teológica que você acredita. Tudo virou mais ou menos certo. Irmãos, eu fico pensando, se João Batista fosse vivo hoje, fosse pregar hoje, eu acho que ele ia ter um ataque. Porque naquela época o povo era complicado, gente, mas é porque ele não conheceu nós. Ele não viu o povo desse tempo, porque se ele tivesse nesse tempo, eu acho que Deus o chamava para a glória bem rapidinho, porque ele ia ficar. Nesse tempo, a gente acha que tudo pode, a gente acha que tudo é possível, a gente acha que, dá para a gente dar uma cobrida aqui, cobrir aqui um pouquinho e... Mas a pregação de João Batista, ela continua sendo necessária, meus irmãos, porque nós, como igreja, nós, como povo de Deus, nós estamos ignorando essa fase inicial da revelação do pecado, achando que tudo está certo, e não necessitando de correção, e nós carecemos da correção que vem de Deus. Hoje vai existir uma multidão de pessoas dizendo que as coisas estão certas, e poucos João Batistas dizendo que aquilo está errado. E ai do João Batista que se levanta hoje falando. O que acontece, gente? Para João Batista foi guilhotina, hoje é cancelamento. Aqueles que se levantam para despir essa geração, para mostrar que o caminho dela está errado, eles são cancelados, ignorados, humilhados. Irmãos, nós precisamos continuar confiando no julgamento de Deus. Se o Espírito Santo está falando que está errado, é porque está errado. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado para você não estar muito resistente, porque hoje é os crentinhos telhado de vidro, né? Você não pode, se você fala raça de víbora, meu irmão, se João Batista chega numa igreja e fala raça de víbora, gente do céu, o mundo cai na nossa cabeça, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que Deus tem para elas. Não, tem que ser uma pregação que englobe todos. Tem que ser uma pregação inclusiva. Tem que ser uma pregação onde as pessoas se sintam confortáveis.
voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Não ignore a voz de correção. Nós temos muitos caminhos errados disponíveis hoje. Muitos caminhos errados disponíveis. Meus irmãos, divórcio é bom. Gente, adultério é pecado. Mentira. Desonestidade. Vício em celular. Não. Tá fraco. Vício em celular. Palavrão. Murmuração. Pornografia. Lascívia. Homossexualismo. Essa é uma fase importante na nossa caminhada cristã, para a gente chegar a ser completo em Deus, de que o pecado precisa ser chamado de pecado e tratado como pecado. Irmão, nós precisamos ser de uma geração que enxerga pecado como pecado. A gente tem receio de falar: isso não está certo, isso não é bom. Irmão, pecado é pecado. Vejam que temos um grande avanço nessa fase inicial, a preparação do caminho. É muito importante esse movimento da parte de Deus para te despir e mostrar verdadeiramente o que pode estar errado na sua vida. É uma fase. Sem a intervenção da parte de Deus nesse ponto, você continuaria seu caminho como se nada estivesse acontecendo. É como um carro desgovernado indo em direção a um precipício, sem saber que o precipício está à frente. Isso é cuidado de Deus na sua vida. João Batista era duro nas palavras, duro na revelação, mas era o cuidado de Deus na vida daqueles homens. Mas o amor de Deus, ele se mostra perfeito. Até quando ele bate. Porque Deus interage com você, primeiro, para te mostrar que você está no caminho errado e precisa se arrepender daquilo que está fazendo. Gente, isso é carinho e cuidado e amor de Deus. Te mostrar: isso que você está fazendo não está certo, isso vai te matar, ou isso vai te destruir, ou isso vai destruir a sua casa. Isso é amor, cuidado de Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí por isso? Essa é uma fase importante, necessária. Não é porque Deus quer te dar pancada toda hora, não. É porque Deus quer cuidar de você. Entretanto, este não é o processo completo. É apenas o começo da obra que Deus quer realizar na sua vida. Os discípulos naquele dia tinham apenas o batismo de João, ou seja, toda a relação deles com Deus era baseada na condenação. Mas aí vem a pregação de Jesus. A pregação de Jesus, ou o batismo de Jesus, não é apenas a condenação. A mensagem de Jesus é o despertar das boas novas. Enquanto a pregação de João condenava as pessoas pelos seus atos, iniciando uma fase de um processo que precisava seguir adiante, a pregação de Jesus trazia a possibilidade de zerar a conta e de iniciar uma nova fase, um recomeço. A pregação de João era apenas um estágio necessário para te conduzir a Cristo. É em Jesus que você possui a oportunidade de recomeçar. Sem Jesus, resta apenas condenação e inferno. Com Jesus, a redenção, a perdão, a justificação, a libertação e a esperança da vida eterna. Nossa vida começa em Jesus. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a pregação de João era condenação, a pregação de Jesus é recomeço. Se a pregação de João te convencia do inferno, a pregação de Jesus te convence da vida eterna.
Aquele pecado que foi exposto pela revelação, cuidado de Deus na sua vida, exposto através da pregação de João, ele não te traz mais condenação, porque nós temos a convicção de que fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus. Aquela condenação que nós sentíamos pelo nosso pecado, aquilo que estava pronto para nos matar, aquela culpa, aquela vergonha. Quantas histórias eu ouço de gente que diz assim: olha, eu tenho vergonha do que eu fazia no meu passado. Eu lembro das coisas que eu fazia, eu tenho vergonha. Irmão, a Bíblia fala que Deus não se lembra dos seus pecados, porque eles foram zerados em Jesus. Eu vejo histórias aqui hoje, eu vejo famílias que estão aqui hoje construídas com a base forte, alicerçada, de gente que hoje vive a plenitude do que é estar com Cristo, mas quando você vai olhar o passado do cabra, irmão, olha um balançando a cabeça ali, bem convicto ali, o Narciso ali, ó. Gente que estava pronto para ser condenado, porque a sua conduta era vergonhosa, era destrutiva, era aquele carro em direção ao precipício. Gente que através da pregação de João se convenceu de que era pecado, mas teve o que João não proporcionava, a oportunidade de um novo começo. Narciso, Deus te deu a oportunidade de recomeçar. Isso é Jesus, meu irmão. Isso é a pregação de Jesus, é a renovação da esperança, não é condenação. Jesus disse: eis que faço novas todas as coisas. Ele usa o termo velho homem, novidade de vida, fala em novo homem. Jesus traz um novo começo. É em Jesus que a obra começa a ser completa. Jesus traz a expectativa de que nós podemos viver uma vida longe do pecado, distante daquilo que antes nos condenava. Antes de Jesus, a santidade era algo inalcançável. Não posso alcançar. Mas aí chega Jesus e disse: sede santos, como eu sou santo. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que é possível nele que você seja santo como ele é santo. A pregação de João Batista não era o suficiente, mas a pregação de Jesus, ela é mais do que suficiente. Ela é mais do que suficiente. Mas não basta isso. E aí Paulo diz, mais um nível, o Espírito Santo. Em Atos 19:5, diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Jesus é completo e suficiente em todos os sentidos. Gente, Jesus carece de algo para ser completado? Não. Nada. E por isso, ele estabelece a sua presença, a presença de Jesus, contínua, permanente, nas nossas vidas, através da figura de quem? Do Espírito Santo. Ele, antes de subir aos céus, ele disse aos discípulos, que estavam tristes, abatidos, porque não iam ter mais a presença de Jesus, Jesus disse para eles assim: fica tranquilo, quando eu for para o Pai, eu deixarei o Consolador. A própria presença, ou seja, eles não iriam ficar sem a presença de Jesus. Ele estava subindo aos céus, mas a presença dele continuaria com os homens. E Jesus, antes de subir aos céus, disse o que aos discípulos? Eis que estou convosco. Uma vez fundamentada a graça de Cristo, Jesus estabelece meios para que possamos resistir ao pecado. E essa resistência está concentrada no quão cheio do Espírito Santo você está. Irmão, um revela, o outro liberta, traz redenção, justifica, e Jesus continua esse trabalho, te dando força para resistir ao pecado. Tem gente que acha que só a condenação é suficiente, não é.
Tem gente que acha que só crer em Jesus é suficiente. Não é. Um crente completo, ele entende a condenação que vem de Deus, ele crê na redenção de Jesus, e ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, é isso mesmo. Porque nós precisamos resistir. O pecado, o mundo vai continuar te assediando com a mesma ou com maior intensidade. Nós precisamos ter força para resistir. Em Atos 19, vimos que os discípulos criam em Jesus e conheciam o batismo de João. Mas isso não era suficiente. Eles estavam incompletos. Era necessário que a presença de Jesus fosse manifestada na vida daqueles homens, através do conhecimento e do relacionamento com o Espírito Santo. Muitos consideram que o relacionamento com o Espírito Santo é um momento isolado, onde nós sentimos de forma especial o toque de Deus. E isso pode ser manifestado externamente de diversas formas diferentes. Irmãos, quando o Espírito Santo, quando alguém é batizado no Espírito Santo, como é que a pessoa pode reagir? Quando uma pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, Deus toca nela. Como é que a pessoa pode reagir? Como é que vocês já viram gente reagindo? Os discípulos naquele dia reagiram como? Falando em línguas. Vocês já viram gente recebendo o Espírito Santo falando em línguas? É comum. Vocês já viram gente chorando? Vocês já viram gente rindo? Vocês já viram gente girando? Vocês já viram gente pulando? Vocês já viram gente caindo? É o toque do Espírito Santo, não existe uma forma. Vocês já viram gente que fica paralisado? A pessoa vira uma... Por quê? Porque é a reação dela com o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com ela, está tocando nela. Não existe uma forma, uma receita de bolo, ou um jeito engessado de como a pessoa vai reagir. Existem N maneiras, cada um reage da sua forma. Eu, por exemplo, eu só choro, não consigo pensar em nada, falar nada, eu só choro. Entretanto, esses momentos que são muito importantes e fazem parte da história do povo de Deus, eles não podem ser apenas um momento curto de interação com Deus, sem provocar o renascimento de um novo homem. O Espírito Santo não quer apenas te visitar e ir embora. O Espírito Santo deseja habitar em você e te ajudar a continuar sendo um cristão completo. Porque virou uma bagunça esse negócio do Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo, fala em línguas, cai e chora, mas chega no outro dia, ela continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, reagindo da mesma forma. Irmão, o toque de Deus na sua vida, o batismo no Espírito Santo, ele precisa te transformar para sempre. Ouça um amém aí? Amém. O apóstolo Pedro, vocês lembram de Atos 2, o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Antes desse dia, Pedro era um homem que negava Jesus, era um homem cheio de medo. Lembram dele chegar perto de Jesus e falar assim, Jesus, você não precisa passar dessas coisas não. Era um homem que desistia fácil. Depois que ele negou a Jesus, ele voltou a ser o quê? Irmão, depois que Pedro recebeu o Espírito Santo em Atos 2, nós vemos um novo homem completamente diferente. Um homem que não tinha medo de pregar, um homem que não tinha medo de falar, um homem que era preso, estava em cadeias, ele continuava firme, deixou de ser aquele homem inconstante e se tornou um cristão completo, pelo toque do Espírito Santo. Foi depois de Atos 2. Aqueles homens, os discípulos de Atos 19, sabiam sobre a condenação por pecados e o dever moral de serem pessoas melhores, mas eles não conheciam, eles não sabiam sobre a graça redentora de Jesus e a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está na figura do Espírito Santo, o seu ajudador. E Jesus está na figura do Espírito Santo, o seu ajudador, aquele que vai te ajudar a completar a obra que Deus começou em você. Não há cristão completo sem a presença contínua do Espírito Santo.
Não é raça de víbora não, mas é uma frase pesada. Não há crente completo sem a presença contínua do Espírito Santo. Não há crente completo sem a presença contínua do Espírito Santo. Amém. Mesmo quando vemos que há algo errado em nós, e nos arrependemos e determinamos que queremos mudar, que desejamos uma transformação verdadeira, nós jamais seremos capazes de promover tal feito, exceto se formos ajudados pela presença poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Deus quer te ajudar a vencer. Deus quer te ajudar a resistir. Esse é o único caminho para se alcançar a completude. Deus te mostrar o que está errado. Pregação de João Batista. Deus te trazer esperança de uma nova vida e de um recomeço. A pregação de Jesus. E a presença contínua de Jesus através do Espírito Santo. Um crente completo. Um crente completo. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, coloquem na tela para mim. Muito bonito esse versículo, eu queria que você levasse ele para sua casa hoje. Porque eu estou plenamente certo. Gente, não é mais ou menos não. Não é só com uma esperança não. Não é só mais ou menos não. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Ele quer completar a obra na sua vida. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para que Ele complete a obra na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Um jovem crente, temente a Deus, nós começamos com historinha, vamos terminar com historinha? Um jovem crente, temente a Deus, participava de um culto de domingo numa igreja local. E a pregação daquele dia, naquele culto de domingo, tinha sido feita com toda a unção. No final da pregação, o pregador fez um apelo para aqueles que quisessem se arrepender diante do Senhor, pelos seus pecados, que eles viessem à frente. E aquele jovem se levantou do seu lugar, ele veio à frente, ele se ajoelhou no altar e clamou pela misericórdia do Senhor na vida dele. Pediu perdão pelos seus pecados e ali naquele altar, aquele jovem renovou a sua aliança com o Senhor. Acabado o culto, ele retornou para sua casa com a sua família. Na segunda-feira, como era normal nos dias úteis, aquele jovem saiu bem cedo para a escola. Ao chegar na escola, ele encontrou com a sua namorada e os seus amigos e tudo estava normal. As conversas com seus amigos não eram das mais sadias, mas era um dia como todo, um dia qualquer. E estava tudo certo. Depois da aula, quando acabava esse primeiro período, no caminho dele para casa, ele sempre passava numa outra escola, no caminho dele de volta para casa. E nessa outra escola, ele tinha outra namorada. E ele vivia esse segundo relacionamento nessa segunda escola, por algum tempo, e depois voltava para casa. A sua tarde era quase sempre a mesma coisa. Ele se trancava no quarto para estudar, mas passava a maior parte do tempo jogando no computador. Também tirava um tempo para navegar na internet. E geralmente nessa navegação na internet, ele visualizava coisas indevidas. Seus pais chegavam no finalzinho da tarde e logo seu dia estava chegando ao fim. Após o jantar, naquela segunda-feira, a família se preparava para ir dormir e ele já estava inclusive deitado. Entretanto, de forma incomum, inesperada,
O pai entrou no quarto naquela segunda-feira à noite e ele foi falar com o jovem do quanto ele estava feliz pela posição que ele tinha tomado na igreja no domingo anterior. Filho, mas que decisão boa que você tomou na igreja ontem. Papai ficou feliz demais de te ver lá na frente. O pai fez questão de dizer que havia ficado pensando naquela cena dele ajoelhado no altar o dia inteiro. Filho, eu já fiquei o dia inteiro lembrando aquela imagem de você ajoelhado de frente ao altar. E terminou dizendo: filho, eu queria muito ter o coração temente que você tem diante de Deus. Boa noite, filho, Deus te abençoe, dorme com Deus. Foi dormir. As palavras do pai caíram como uma bomba na mente e coração do jovem. Após aquilo, após ter ouvido aquilo, era impossível que ele conseguisse pegar no sono. Havia um sentimento de vergonha, culpa, misturado à decepção. Já que a lembrança, diferente do pai que só passou o dia inteiro lembrando dele ajoelhado no altar, a lembrança do que ele havia feito durante o dia, na cabeça dele, era muito mais forte do que a lembrança do que ele havia feito na noite anterior. E aquilo trazia vergonha, culpa. Pregação de João, peso. E depois de resistir, de ficar rolando na cama de um lado para o outro por um longo tempo consigo mesmo, ele decidiu se ajoelhar ao lado de sua cama naquela noite e decidiu clamar pela misericórdia de Deus. Ajoelhado sozinho no quarto, no escuro, ele decidiu clamar pela misericórdia de Deus. E algo inesperado aconteceu. O Espírito Santo, naquela noite de culpa, vergonha e decepção, decidiu tocá-lo. E naquele cantinho, naquele lugar escuro, sozinho, o Espírito Santo se manifestou na vida dele, naquele momento. Foi um derramar de Deus na vida daquele jovem rapaz naquele dia. Enquanto ele clamava pelo perdão de Deus naquele lugar, ele sentia que Jesus estava ali junto com ele, perdoando. Que apesar dele sentir vergonha de olhar o pai dele de novo, Jesus estava ali do ladinho dele, olhando para ele, dizendo que estava perdoando, que estava aceitando. Jesus estava ali tratando e principalmente transformando por completo. O Espírito Santo fez uma obra completa na vida daquele jovem rapaz naquela noite, naquela segunda-feira à noite. E ele se levantou da vergonha e da culpa para ser um novo homem. Aquele jovem se levantou da vergonha e da culpa para ser um novo homem. Naquela mesma hora, ele acordou os pais, relatou tudo de errado que ele vinha fazendo, falou o que Deus havia acabado de falar para ele, falou da visita do Espírito Santo, então ele pediu perdão aos pais e tratou todos os seus erros. Naquela noite, aquele jovem foi dormir em paz. Na terça-feira, aquele jovem acordou bem cedo. E antes de sair de casa, consigo mesmo, sentado na cama no seu quarto, ele disse: Jesus, eu sinto que o Senhor está comigo. E que agora eu posso fazer o que precisa ser feito. E então, aquele jovem saiu de casa. Fim da história. Essa história pode parecer incompleta, mas o jovem não estava mais incompleto. Naquele dia, ele estava pronto porque estava completo, reconheceu seus erros, clamou pela misericórdia de Jesus, estava cheio do Espírito Santo para ajudá-lo a resistir contra o pecado. Meus irmãos, quando eu olho aqui, eu vejo um monte de histórias incompletas.
Você vai ter a segunda, a terça, sei lá mais quantos anos. A nossa história é incompleta, mas nós não podemos permitir que histórias incompletas sejam escritas por homens incompletos. Por isso eu quero te incentivar aqui hoje a buscar a completude em Deus. Seja completo para você poder escrever a sua história. Não perca hoje a oportunidade de reconhecer os seus maus caminhos. Entenda a pregação de João Batista, isso é o amor de Deus na sua vida. Deus não quer te bater não, irmão, Ele quer te tratar. Entenda a voz de Deus te falando que está errado. Não perca a oportunidade de reconhecer os seus maus caminhos. Clame pela misericórdia de Jesus. Ele pode tirar de você a culpa, a dor, a vergonha. Deus pode te tratar. E receba o toque do Espírito Santo. Não perca a oportunidade de permitir que o Espírito Santo complete a obra que Ele começou na sua vida. Seja completo diante de Deus. As nossas histórias incompletas não podem continuar sendo escritas por homens incompletos. Eu creio que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Ele quer ser pleno na sua vida. Trazer transformação plena. Você quer ser completo no Senhor? O apóstolo Paulo, em Efésios que nós lemos, ele diz que ele estava plenamente certo, totalmente convencido de que aquele que começou a boa obra, ele iria completar. Irmão, você está convencido? Você crê que o Espírito Santo quer terminar a obra que começou na sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo para continuar escrevendo uma história como servo de Deus completo? Permita que o Espírito Santo te encha hoje. Deus não quer trazer condenação. Deus quer tratar o seu coração. Deus não quer apenas te visitar agora, num momento único, rápido. Deus quer habitar em você para te ajudar. Eu sei que as tentações serão grandes, a pressão será gigantesca. Mas o Espírito Santo, o seu ajudador, Ele quer fazer presença no seu coração, Ele quer te ajudar. Permita que a presença do Espírito Santo inunde a sua vida hoje. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.